Shalom, pessoal. Passando por aqui para, neste vídeo, observarmos um pouco mais de descobertas referentes ao nome divino. Dessa vez, o foco é direcionado para documentos ou rolos bíblicos em grego, também conhecidos como Septuaginta, quer dizer, traduções do texto hebraico para o grego que contém também o nome divino. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Antes de adentrarmos nesse tópico, aqui já temos gravados vários vídeos que ajudam nós cristãos a entendermos que o texto hebraico bíblico massorético, ele traz o nome divino grafado como Iehová em hebraico, que temos a tradução apropriada em português Jeová. E aqui no canal já produzimos vídeo como este aqui, que eu estou apontando, que mostra por que essa forma Yehová ela é tanto legítima, está nos manuscritos bíblicos hebraicos produzidos por judeus, e por que lá também não tem a mistura com as vogais de Adonai. Esse vídeo aqui também explica um pouco mais sobre isso, tá bom? Tem vídeos curtos, tem vídeos mais longos para quem desejar. Também deixamos claro aqui nesse vídeo que o nome divino, Yehová, ele era conhecido sim no primeiro século. Há várias literaturas judaicas que reportam que o nome ainda era pronunciado na bênção sacerdotal e durante o Yom Kippur para toda a multidão ouvir. Você pode conferir os documentos que a gente coloca nesse vídeo se você desejar. Também, neste canal, nós estamos tratando sobre o nome divino em hebraico conforme os manuscritos que temos disponíveis. Quais manuscritos são esses? Ora, os manuscritos hebraicos massoréticos, aqueles que têm consoantes e vogais, porque aí tem a vocalização clara do nome divino. É claro que existiam manuscritos anteriores, que eram apenas consonantais, mas aí fica difícil para a vocalização, concorda? Então, o canal ele mostra aqui manuscritos bíblicos em hebraicos que trazem a grafia Yehová em hebraico, por isso consideramos muito legítima a tradução em português como Jeová. Jeová, meus queridos, é em português, não é em hebraico, tá bom? Agora, em hebraico nós temos lá Yehová, por isso mesmo a tradução em português é muito legítima como Jeová. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Também não estamos aqui discutindo a originalidade. Essa é a pronúncia original dos tempos de Moisés? Essa é uma questão um tanto difícil de estabelecer, não é? Porque no tempo de Moisés, no caso, só com consoantes, pode ser que essa seja a pronúncia original dos tempos de Moisés, mas não temos certeza porque não tinha vogais escritas. As pessoas falavam as vogais já, porque no hebraico precisa ter vogal, tá bom? Para formar sílaba, tem que ter a vogal. Agora, a nossa preocupação aqui não é bem com essa originalidade dos tempos de Moisés, mas sim, nós temos as escrituras, nós temos os manuscritos em hebraico, e neles nós temos ali diversos testemunhos mostrando Yehová em hebraico. Então, consideramos essas evidências disponíveis como suficientes para o nosso conhecimento e disponibilizamos também Bíblias, que encontramos aqui Bíblias antigas em várias línguas, que trazem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o nome divino grafado Yehová. Inclusive aqui nesses dois vídeos é possível você conferir que, tanto em citações das Escrituras como em outros trechos, textualmente, Jesus falou o nome do Pai Yehová. Pelo menos tem registros nas Bíblias em hebraico, nas versões em hebraico, no Novo Testamento, 23 vezes. Você pode conferir lá. Mas vamos falar aqui um pouco agora sobre os manuscritos bíblicos que foram traduzidos do hebraico para o grego, também conhecidos como Septuaginta. Bom, alguns deles também foram escavados na região do Mar Morto e na localidade mais específica como caverna Nahal Hevel. Não sei se é bem essa pronúncia, mas algo aproximado assim. E a Biblioteca Nacional de Israel, ela disponibiliza esses arquivos para a pessoa visualizar, tá? Então, esses manuscritos que eles encontraram, que a gente observa, por exemplo, nesse que ele está em grego,
mas o nome divino também aparece aqui, o tetragrama, com as vogais em hebraico antigo. Novamente aqui, colorido, né? Eles sempre colocam os arquivos coloridos ou em preto e branco, enfim. Aí o nome do arquivo, conforme a descrição técnica, H8HEV 8HEV1 até 8HEV12. É o acervo que eles disponibilizam lá. Nessa parte aqui estava de cabeça para baixo o arquivo, a gente coloca na posição correta e você pode perceber, sim, que está aqui o nome divino aparecendo em caracteres hebraicos. Tá? Um trecho aí de Abacuque, capítulo 1. Novamente, nesse outro, mais trechos de Abacuque, documento mais ampliado, e a gente vem aqui nesses fragmentos, dá para você observar que tem, sim, o nome divino escrito ali em caracteres hebraicos antigos. Olha aqui mais uma vez, a gente consegue ver essa parte, tá? Esse é o tetragrama, o nome divino, as 4 consoantes, né? Escritas nesses manuscritos, então, que fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional de Israel. Aqui, nesse caso, mostra em vários pontos, vários fragmentos, e, basicamente, em alguns pontos aqui a gente consegue ver o nome divino em hebraico. O texto é em grego, mas o nome divino aparece grafado, escrito em hebraico, caracteres hebraicos. Novamente outro manuscrito, essa parte aqui de Zacarias. Aqui ele é ampliado, né? Essa imagem mais ampliada, para a gente visualizar melhor. Então a gente está vendo aqui que são vários fragmentos encontrados em grego, mas com o nome divino em hebraico. Essa aqui talvez é uma foto que ficou mais conhecida, né? Na internet. Os papiros Fouad também já são mais conhecidos. Por incrível que pareça, muitas pessoas não foram informadas de que existem esses fragmentos da Septuaginta com o nome divino ocorrendo lá, o tetragrama, tá? O nome de Deus. Então, a Septuaginta, alguns colocam sendo como do 3º, 2º e até 1º século antes de Cristo. E aí depois nós temos cópias posteriores, como esse Oxirrinco, que também traz o nome divino grafado aqui, né, em caracteres hebraicos. Temos esse outro manuscrito, a Exapla, de Orígenes, né? E lá na Exapla aparecia assim, a gente consegue perceber aqui, tetragrama escrito dentro do texto grego. Tá? E sabemos que esse foi um grande documento bíblico produzido ali no 3º século. Orígenes viveu entre o 2º e o 3º século, tá? Orígenes de Alexandria. E ele foi um escritor cristão, que inclusive fez essa obra. E aí ele colocava o texto em hebraico e as versões em grego. Tá? Então, aqui também a gente já consegue perceber outro fragmento que traz o nome divino. Então, nesse vídeo, rapidamente, eu mostrei aqui vários fragmentos, vários exemplares de manuscritos de textos bíblicos em grego com o nome divino em hebraico. Então, só para ampliar aqui, no caso, o nosso repertório, o nosso conhecimento mesmo com essas informações. Eu já tinha feito esse estudo ano passado, aqui é um arquivo de estudo, e achei que era hora de compartilhar também um pouquinho com vocês. Agora, ainda sobre a Exapla de Orígenes, ela foi uma produção muito grande, que ficou ali na Biblioteca de Cesareia, e cópias foram feitas, inclusive uma cópia em siríaco, né? Ciro Exapla, então a cópia siríaca, ela foi feita, inclusive, por volta do ano de 600, por aí, né? E aqui vocês veem na internet e arquive uma cópia digital do texto, tá? Contendo aí grande parte de Provérbios, de Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, bom? E esse é um documento grande que ficou preservado e que serviu de base também para outros estudiosos
entre várias consultas com vários fragmentos, produzirem de forma mais moderna. Esse estudioso aqui, ó, o Frederick Field, ele produziu então um Exapla agora mais recente, no ano de 1875, foi publicada e ela está disponível também online. E esse erudito, ao produzir, aqui em Êxodo, capítulo 9, traz a expressão em hebraico Yehová Elohim, Jeová Deus. Ele coloca também a expressão aqui em latim, Jovan Deum, tá? E depois traz aqui a escrita em grego. Então, durante o texto que ele foi produzindo dessa Exapla de 1875, ele coloca a expressão em hebraico, coloca em grego e latim. É interessante aqui em Isaías 12:2, que ele traz aqui a expressão Yah Yehová, que é o que está no texto de Isaías 12:2, já em latim, já Jeová. É o que ele coloca, então, para essa expressão. Alguns conhecem como Yah, Yehová, né? Yah é o mesmo já em português, né? E Yehová em hebraico, Jeová em português. Então, é muito interessante ter acesso a essa obra, porque ela mostra como um erudito que já conhecia a vocalização do texto em hebraico com as vogais, também colocaria, então, ordenado aqui esse registro dessa Septuaginta, dessa Exapla de 1875, disponível para a gente hoje. Então, nesse caso, então aqui eu estou compartilhando com vocês mais um exemplar de um outro erudito, no qual ele fez essa produção para a Universidade de Oxford, e produziu então essa Exapla com a parte hebraica, já vocalizada com sinais massoréticos, e também coloca aí o texto grego e latim. Então, ampliando aqui o nosso conhecimento, nosso repertório sobre manuscritos, bíblias que preservam então o nome divino, como Yehová em hebraico e Jeová em português. Bom, pessoal, era essa a novidade que eu queria dividir com vocês hoje. Agradeço a atenção de vocês que têm interesse em honrar o nome divino, em glorificar nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos ser cristãos assim, né? Que, imitando o exemplo de Jesus, glorifica aí o nosso Pai, o nosso Deus, Jeová. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês e até uma próxima.